Em 7 de janeiro de 1610, Galileu Galilei estava sob os céus escuros e estrelados da Itália. Seu telescópio caseiro apontado rigidamente na direção de Júpiter. Fazia somente um ano desde que o cientista voltou seus esforços para a astronomia. E ainda assim, havia feito observações da Lua que comprovavam que sua superfície rochosa era altamente irregular. Agora, porém, ele estava prestes a fazer a sua maior descoberta. Ao observar Júpiter nesta fria noite de inverno, Galileu detectou inesperadamente 3 minúsculos pontos de luz ao lado do planeta. Estes não se comportavam como estrelas comuns. Na noite seguinte, essas 3 luzes pareciam se agarrar a Júpiter, mudando suas posições, mesmo que nunca saíssem de sua órbita. Não muito depois, uma 4ª estrela foi avistada se comportando da mesma maneira. Logo mais, em 15 de janeiro, uma nova compreensão estava surgindo. Não eram estrelas o que Galileu via, mas sim luas. Luas que estavam orbitando Júpiter do mesmo modo que a nossa Lua orbita a Terra. Essa foi uma revelação que ajudou a inaugurar uma nova era na ciência planetária. Bem-vindos ao Way Space. Enquanto a história da relação da humanidade com a Lua Europa começou 411 anos atrás, a história dessa Lua teve seu início muito antes. Mais precisamente, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Neste estágio da infância do Sistema Solar, os planetas principais já haviam se formado, e sua maioria deixando discos empoeirados de sobras de material orbitando ao seu redor. Na órbita de Júpiter, este material começou a se reunir em corpos separados. Até recentemente, presumíamos que isso ocorria com pedaços de rochas do tamanho de 1 quilômetro colidindo uns com os outros e acumulando massa rapidamente. Mas artigos lançados em 2020 e 2021 argumentam que, na verdade, Europa começou muito menor, como uma pequena semente de poeira. Uma que lentamente ganhou massa enquanto circulava ao redor de Júpiter, quando o gigante gasoso estava apenas cerca de 40% completo. Agora acredita-se que todas as 4 luas galileanas se formaram ao longo de cerca de 1 milhão de anos, atingindo seus estágios finais em momentos diferentes. Para a Europa, isso ocorreu depois que a linha de neve ao redor de Júpiter, o lugar onde a água se transforma em gelo, se juntou. Como resultado, Europa foi capaz de se formar com algum gelo ao seu redor. Gelo este que aumentaria sua área de superfície nos próximos bilhões de anos. In early 1972, mankind launched Pioneer 10, the first mission to the outer planets, the first to venture out beyond the orbit of Mars, out through the Jupiter system, and eventually out of our solar system completely. Há alguns anos atrás, em 2 de março de 1972, quando o Pioneer 10 decolou de Cabo Canaveral em uma missão ao desconhecido, a era da exploração espacial estava então bem encaminhada. O objetivo da sonda Pioneer 10 era radicalmente diferente.
Sua missão era ir muito mais longe do que qualquer objeto feito pelo homem, e parte dessa missão envolvia um sobrevoo pelo maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter. Hoje, o Pioneer 10 é famoso por todas as primeiras coisas que alcançou, constando entre eles ter tirado a primeira foto de Europa, uma imagem borrada e indistinta, incrível devido mais ao que simboliza do que aquilo que realmente mostrava. No entanto, é a próxima geração de sondas que realmente fez a diferença. Na primavera de 1979, o mundo da ciência finalmente pôde admirar a verdadeira beleza e elegância de nossos vizinhos cósmicos. Entre eles, em especial, Europa. As fotos enviadas pela Voyager 2 revelaram que Europa tinha uma das superfícies mais suaves do Sistema Solar. Uma superfície, porém, marcada por deslumbrantes cristas irregulares, que pareciam circundar o astro completamente. Foi esta foto que primeiro fez as pessoas perceberem o que poderia estar sob a crosta de Europa. Um mar profundo capaz de reabastecer constantemente o gelo da superfície. Quase exatamente uma década depois, a sonda Galileu decolou em direção ao gigante gasoso, chegando em órbita em 1995. Embora fosse destinado principalmente a explorar o próprio planeta Júpiter, a missão Galileu foi estendida 2 vezes especificamente para que pudesse examinar a lua de gelo com mais detalhes. O resultado foi 20 incríveis sobrevoos, cada um retornando com uma rica quantidade de dados. Foi nesta longa jornada da sonda Galileu que obtivemos nossas imagens mais detalhadas da superfície de Europa, permitindo-nos ver suas cristas quebradas e suas longas linhas avermelhadas, das quais pareciam indicar a atividade de marés. Até hoje, ainda é a melhor evidência que temos de um oceano subterrâneo. A Lua é cada vez mais vista como a nossa melhor chance para encontrar vida extraterrestre em nosso sistema solar, a despeito de tudo o que sabemos até hoje sobre Marte. Descobertas recentes sugerem que água em nosso sistema solar é mais comum do que pensávamos. Neste ponto, surge uma questão. Uma vez que existem lugares em nosso sistema solar recoberto por grossas camadas de gelo, o que torna a Europa tão especial? Estudos sugerem, por exemplo, que existam lagos salgados abaixo dos polos de Marte e no seu equador, em vales marineres, em condições de gelo a 1 metro da superfície. Ganimedes, o imenso primo de Europa, possivelmente também possui um oceano subterrâneo, assim como Titã, uma das luas de Saturno, sendo neste caso oceanos de metano líquido. E por incrível que pareça, até mesmo Plutão mostra sinais que indicam um mar subterrâneo escondido abaixo de seu manto rochoso. E então há Encélados, uma pequena lua orbitando o gigante Saturno. Encélados não é apenas suspeita de ter água líquida. De fato, nós observamos grandes nuvens de vapor d'água capturadas por uma câmera da NASA sendo ejetadas em direção ao espaço. Então, por que tanta animação e atenção em torno apenas de Europa? Por que Europa parece tão boa para a vida? E exatamente que forma essa vida poderia assumir?
Até onde sabemos, a vida como a conhecemos precisa de 13 ingredientes principais para surgir. O principal deles é, claro, água. Vá para qualquer lugar onde houver água no planeta Terra e quase certamente você encontrará algum tipo de vida, mesmo que microscópica. Porém, a água não é o único componente necessário à vida. O segundo, e igualmente fundamental, é a combinação exata de elementos químicos, hidrogênio, carbono, oxigênio e enxofre, para nomear alguns. E é aqui onde a Europa de repente começa a se tornar ainda mais interessante. Veja essa imagem. Note os rastros marrom avermelhados que recobrem a superfície gélida desse satélite natural. Há uma boa chance de que seja sal marinho, talvez depositado por geysers que produzem essas plumas e depois descolorido pelo intenso campo magnético de Júpiter. Um oceano salgado nos diz que a água deve estar em contato direto com a superfície rochosa logo abaixo. Atualmente, acredita-se que a maioria dos outros oceanos subterrâneos existam entre duas camadas de gelo. Ganymedes provavelmente possui essa vasta segunda camada de gelo entre o seu oceano e o interior rochoso. Mas Europa não é assim. Em vez disso, devido a esses rastros coloridos, cientistas acreditam que o fundo de seu oceano, extraordinariamente profundo, é feito de rochas. Algo de extrema importância, uma vez que os minerais contidos em rochas podem possuir todos os tipos de substâncias químicas imprescindíveis à vida. E no decorrer de bilhões de anos, inequivocamente, essas substâncias químicas se misturam à água, ou seja, partes desse imenso oceano de Europa podem agora ser uma sopa química preparada para dar origem à vida. E por que é tão importante que o oceano esteja em contato direto com o fundo de solo rochoso? Outro motivo é a terceira coisa necessária para que a vida prospere: energia. Aqui na Terra, esta fonte de energia toma forma de radiação eletromagnética proveniente do Sol. Mas esta, porém, não é uma fonte de energia viável em Europa, pois seus oceanos estão trancados sob 15 quilômetros de gelo. O titânico oceano de Europa é um lugar de eterna escuridão, um lugar tão profundamente aterrado sob densas camadas de gelo sólido que nem mesmo a mais potente fonte de energia do sistema solar é suficiente para penetrá-la. Mas por sorte, o Sol não é a única fonte de energia possível. A Europa faz uso de uma fonte diferente de energia, uma que torna dispensável a radiação eletromagnética do Sol. Eu estou falando de energia fornecida pelo campo gravitacional de Júpiter. Europa, assim como o nosso satélite natural, a Lua, tem somente um lado que está sempre de frente a Júpiter, devido à intensa força gravitacional entre ambos. Assim, a gravidade atrai o lado de Europa voltado para Júpiter mais do que o outro lado, o que é ainda mais amplificado pela órbita elíptica de Europa ao redor de Júpiter, tendo como consequência a variação contínua da distância entre ambos durante a translação da Lua. Como a força da gravidade é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre os corpos analisados, quanto mais perto a Europa fica de Júpiter em sua órbita, maior é a diferença de gravidade sentida pelos lados próximos e distantes da Lua. Como resultado, Europa se alonga quando está mais perto de Júpiter e é mais esférica quando está mais longe. Este processo é conhecido como aquecimento de marés, onde o satélite é constantemente deformado, fazendo com que suas camadas internas entrem em fricção, produzindo calor e, portanto, energia. O exemplo mais notável deste fenômeno ocorre em Io, um outro satélite natural de Júpiter conhecido por ser um astro vulcanicamente mais ativo de todo o sistema solar.
Uma importante consequência do fenômeno de aquecimento de marés ocorrer em Europa se trata da possibilidade de haver fontes hidrotermais nas profundezas de seu monumental oceano. Uma fonte hidrotermal se trata de uma fissura na crosta a partir da qual um fluido hidrotermal emerge. A água penetra na crosta em altas profundidades e reage com os minerais presentes, sofrendo alterações físico-químicas no caminho. Estes podem ser o lugar perfeito para a vida, não apenas para esta subsistir, mas talvez para ter surgido e evoluído originalmente. Na verdade, pode até ser que a vida na Terra tenha começado em torno de suas próprias fontes hidrotermais. Essa é conhecida como a hipótese do mundo de ferro e enxofre proposta por Gunther Wachters. A ideia é que a primeira vida simples surgiu em torno dos chamados fumarolas negras, aberturas vulcânicas nas profundezas do oceano, das quais gases nocivos, ricos em sulfetos metálicos, são expelidos do manto da Terra, e as temperaturas da água excedem 100 graus Celsius. De fato, as regiões ao redor dessas aberturas aqui na Terra estão repletas de vida, cerca de 10 a 100 mil vezes a densidade dos organismos em comparação com o fundo do mar. Ecossistemas inteiramente especializados vivem em torno dessas aberturas marítimas. A base deles são os organismos unicelulares que extraem energia do sulfeto de hidrogênio expelido através das aberturas. Estes suportam todos os tipos de vida complexa: florestas de vermes tubulares, aglomerados de mariscos e mexilhões que estão rastejando junto a caranguejos, caracóis e anfípodes, onde polvos e enguias se encontram no topo da cadeia alimentar. Essas criaturas são altamente adaptadas às temperaturas extremas e aos ambientes ricos em enxofre. Talvez a vida dominante em Europa seja composta também por monstros marinhos vulcânicos, vivendo no interior deste abismo aquático, alimentando-se do enxofre que permeia essas fontes hidrotermais. Se acreditarmos na hipótese do mundo de ferro e enxofre, então aberturas no fundo do mar podem ser onde a vida primeiro se originou aqui na Terra. Acredita-se que uma fonte de energia e um rico conteúdo mineral em água líquida são os principais ingredientes necessários para a biogênese. A região ao redor das fontes hidrotermais possui ambos. Elas podem ter impulsionado uma série de processos químicos peculiares possibilitados pelo fornecimento de energia e pelos minerais abundantes produzidos pelas fumarolas negras presentes nas profundezas do mar. Isso, por sua vez, pode ter possibilitado que elementos químicos inertes viessem a se juntar de tal modo a formar a vida. Agora suponha que em uma de nossas viagens até a Europa tenhamos finalmente encontrado vida. Até mesmo a mais simples forma de vida unicelular poderia gerar algumas consequências filosóficas inesperadas. Pense no impacto que isso terá na sociedade humana como um todo, religião, na cultura, na moral, na ética e nos valores, enfim, em toda a estrutura do pensamento humano já criado. Assim, agora surge a questão: que diferença essas descobertas, se comprovadas, podem fazer? Elas fortaleceriam ou enfraqueceriam nossa fé em Deus, ou na ciência, ou na humanidade? Elas nos forçariam a reavaliar a importância de nossas próprias vidas, valores e projetos? Como a humanidade se enxergaria sabendo que há vida em outros astros além da Terra?
That's one small step for man, one giant leap for mankind. Em uma escala cósmica, nosso pequeno sistema solar não passa de um simples ponto, indiferente entre bilhões e bilhões de outros sistemas espalhados por outras trilhões de galáxias, todas concentradas em um espaço infinitamente grande. No decorrer da jornada de revelação científica, nós fomos sucessivamente rebaixados de importância, silenciosamente conduzidos a um assento cada vez mais baixo na hierarquia cósmica. Primeiro, com o movimento copernicano, do qual afirmou acertadamente que não éramos o centro de nosso sistema solar, mas sim o próprio Sol. Em seguida, veio a confirmação de que aquilo que observávamos ao olhar para cima era muito mais grandioso do que imaginávamos. Cada ponto no longo tecido negro do céu era uma estrela, como o nosso Sol, estrelas que compunham a nossa galáxia, a Via Láctea, da qual tampouco éramos o centro. Logo ficaria claro que o universo que habitamos é tão incompreensivelmente imenso que mesmo a mais fértil imaginação é incapaz de conceber a escala de nossa pequenez. Então, vem Charles Darwin, em 1859, e publica A Origem das Espécies, um livro revolucionário e muito questionador. O ser humano não tem nada de divino ou especial, somos simplesmente animais em evolução, como todos os outros aqui no planeta Terra, compartilhando este incrível jardim do Éden em meio a uma vastidão de mundos estéreis. Agora, somente resta um único degrau, um degrau que nos conduzirá ao cume de uma nova revolução de pensamento que rivalizará com a Revolução Copernicana. Copérnico forçou a humanidade a lidar com as implicações teológicas do fato de que não estamos no centro do universo físico. A descoberta de vida fora da Terra, mesmo não inteligente, nos forçará a enfrentar o fato de que não estamos no centro do universo ético. Em outras palavras, o que aconteceria se a humanidade descobrisse que não é o ápice da criação? Nós nos consideramos os únicos seres detentores da razão para dizer o que é certo ou errado, bom e ruim, belo e feio, ou bem e mal. Mas pensa comigo, a descoberta de vida fora da Terra, em Europa, por exemplo, já implicaria mudanças em alguns desses conceitos e filosofias. Mas já a descoberta de vida inteligente fora da Terra certamente nos sacudiria de nossas tendências de desenvolver conceitos e teorias baseadas em uma suposta superioridade ética e intelectual. Muitas são as obras que buscam empreender uma tentativa de prever como seria essa descoberta de vida fora da Terra e como isso afetaria nossa existência. Mas aos poucos, até hoje, não consideram a mudança de paradigma que isso causaria em nossa própria existência. Nós nos consideramos especiais no universo. O homem criado à imagem de Deus, a forma do universo entender a si mesmo. Mas como é que essas filosofias que dão sentido e significado à vida humana aqui na Terra seriam afetadas caso subitamente estranhos seres de outros mundos visitassem a Terra? Esperamos que não seja como Independence Day. Obrigado por assistir esse documentário especial sobre a Europa e a vida no cosmos. Até a próxima.